Agora vamos para a nossa aula de matemática. Abra um livro de matemática na página 6, tá certo? Nós vamos ver os sistemas de numeração antigo e a evolução dos números. Então, ele tem logo um texto aqui na página 6 que nós vamos ler juntinhos. O homem e o tempo. Vamos lá? O homem é um ser realmente extraordinário. Desde os povos mais primitivos, sempre procurou criar meios de facilitar sua rotina, criando objetos, descobrindo coisas, escrevendo sua história. A cada dia, estudos comprovam cada vez mais vestígios da inteligência do homem primitivo, sempre em busca da modernidade. Nossos ancestrais são a prova de que a ânsia pelo progresso é nossa herança de berço. Mas temos que admitir, tanta evolução e progresso estão começando a cobrar um preço muito alto. Aliás, deixando uma dívida a ser paga pelo planeta. Será que o homem primitivo previa, por exemplo, as mudanças climáticas, as quais nós, homens modernos, viemos acelerando nas últimas décadas, na busca por tanto progresso? Descubra com sua turma os seguintes questionamentos. Qual a ideia central da coluna que você leu? Então, aqui essa coluna está falando que os homens, né, nós seres humanos, sempre estamos atrás do progresso, sempre estamos procurando melhorar. E uma prova disso é a nossa tecnologia. Esse tecnologia é o quê? O celular, o tablet, né? A internet, sim. Mas não só nisso, a tecnologia está em tudo. Até nos números, tá certo? A calculadora, lembra? E desde os princípios que o ser humano sempre procura evoluir. Aí está perguntando, será que os nossos primitivos, né, os primeiros homens, eles imaginavam que por causa da sua busca pela modernidade, pelo avanço, eles imaginaram que ia ter tantas coisas ruins, né? Apesar das coisas boas, também tem as coisas ruins. E uma delas é a mudança climática, né? Como nós já ouvimos falar, o aquecimento global. Então, ele está falando sobre isso o texto, que a mudança é boa, mas também ela traz suas consequências. E todo o avanço tecnológico que aconteceu desde os homens das cavernas até hoje. Então, a coluna que você leu, ainda aqui na página 6, fala que os homens primitivos já buscavam melhorar suas condições de vida, criando elementos para tal. E a escrita é um dos principais registros deixados pelos homens. As primeiras formas de escrita faziam uso de pinturas e gravuras rupestres. Então, como a gente já estudou, que os homens, né, primitivos, eles começaram a fazer desenhos, né, nas cavernas, em pedras, para deixar para os próximos, para os seus ancestrais, aqueles que viriam, saber como é que eles viviam antigamente. Então, eles começaram a fazer esse registro. Então, as primeiras escritas foram dessa forma, através de pintura, tá certo? E assim como a escrita, a representação numérica também teve seu processo de evolução. Durante milhares de anos, vários povos de diferentes lugares do mundo criaram seu próprio sistema de representação numérica. Então, eu já ensinei, né, a minha turma, eu ia dizer, lembra que a Gleice já ensinou, mas eu tô com vocês, né, só esse ano. Então, eu não falei sobre isso. Que os primeiros, né, eles começaram a contar os primeiros números, a primeira utilização da matemática, quando eles começaram a contar os seus animais. Então, para cada animal que ele ia guardando, né, no seu curral, na sua reserva, eles colocavam uma pedrinha ou eles faziam um risco. Então, foi assim que eles começaram a usar a quantidade, os números, para contar os seus animais. Então, cada povo criou o seu tipo de numeração. Então, aqui na página 7, vocês vão ver o sistema de numeração egípcio, que era representado por desenhos, o sistema de numeração babilônico, que tinha uma certa semelhança com o egípcio. Aí vocês vão ver direitinho como era o sistema de numeração egípcio e também o babilônico.
E o sistema de numeração romano, que é o que nós usamos até hoje, né? Quem nunca viu um relógio na sua casa com números romanos? Quem nunca viu no livro de história ser representado os anos através de algarismos romanos? Então, até hoje, nós usamos os algarismos romanos e vocês vão ver aqui na página 7. O número 1, que é representado pelo I, o 5, o V, que representa o V, que é o número 5 no nosso algarismo, tá certo? O X, que é o 10, o L, o 50, o C, que vale 100, o D, 500 e o M para 1000. Então, a primeira regra do algarismo romano é que o número não pode se repetir mais de 3 vezes. Então, vocês vão ver aqui no quadradinho verde que o número, né, a letra, no caso, não pode se repetir mais de 3 vezes. A segunda dica, que o menor valor escrito à esquerda de um símbolo maior subtrai. Por exemplo, para escrever o 4 em algarismo romano, nós escrevemos o I na frente do V. Lembrando que o I vale 1 e o V vale 5. Então, se eu colocar o I do lado esquerdo, significa que eu vou tirar 1. Se eu colocar o X do lado esquerdo, significa que eu vou tirar 10 do número que está à direita. E a mesma coisa, essa regra é a segunda regra do algarismo romano, e vocês estão vendo aí no quadradinho, tá certo? Para formar os números, como é que nós devemos fazer? Essa é a regra do número que vai à esquerda, nós vamos diminuir aquele valor que está à esquerda, tá certo? E aqui, a terceira regrinha é que um símbolo de menor valor escrito à direita de um símbolo de maior valor soma. Se for o número estiver à esquerda, ele vai diminuir. Se ele estiver à direita do número, significa que ele vai somar. Então, quando a gente viu o número 4, a gente tirou 1. Se eu colocar o I na frente do 5, ou seja, do lado direito do 5, que é o V, ele vai somar. Vai ser 5 mais 1. Então, vai valer 6. Se eu colocar o I na frente do X, que vale 10, então, significa que vai ser 10 mais 1, vai valer 11. A mesma coisa representa pelo X, que é 10, vai acrescentar mais 10, tá certo? E aqui está a representação do L, que vale 50, mais 10, e do C, que vale 100, com o X, que vale 10. E no número 4, está dizendo que um símbolo com o traço em cima multiplica o seu valor em 1000 vezes. Essa técnica é usada para números a partir de 4 unidades de milhar. Então, aqui, essa técnica aqui com tracinho, vocês vão ver que a partir do quarto número, que é o 4000, esse tracinho em cima se representa que o número vai aumentar 4 unidades de milhar. Quer dizer, ele vai aumentar 1000 vezes. Me perdoe. 1000 vezes. Por exemplo, aqui. O número 4 com o tracinho em cima significa que é 4000. Então, ele vai aumentar 1000 vezes. O 5 com o tracinho em cima, que é o V, 5000. O X, que vale 10, se ele tiver o tracinho em cima, vai valer 10.000, tá bom? Então, aqui nas atividades, vocês vão ver um grupo, né? Aqui tem um grupo jogando vôlei. Sabemos que muitos dos sistemas de numeração antigo agrupam elementos de 10 em 10, como no sistema egípcio. Observe as crianças jogando vôlei. No seu entendimento, quem está ganhando a partida? Então, a partir aqui, que tem um menino marcando os pontos, vocês vão ver dos dois lados. Você acha que quem é que está ganhando a partida? O time verde ou o time amarelo? Na letra B, como você percebe o critério de agrupamento dos elementos feito pela criança que está marcando o placar? Então, vocês vão ver como é que ela está representando aqui os pontos de cada equipe. E você vai explicar qual critério que ela usou. Por que você acha que o time verde está ganhando? Ou por que você acha que o time amarelo está ganhando? Se a partida terminar em 21 pontos, quantos conjuntos a criança estará marcando o placar
a criança que está marcando o placar irá formar com base no seu sistema de numeração. Então, vocês estão vendo que ela está marcando por grupos. Para atingir 21 pontos, quantos grupos ela vai precisar formar? Número 2, represente com algarismos da nossa escrita, os nossos números que nós usamos hoje. Quantos pontos fizeram a dupla verde e quantos pontos fizeram a dupla amarela? Então, com base com o que você aprendeu, número 3, sobre o algarismo romano, né, o sistema de numeração romano, escreva o ano dos fatos históricos. Então, você vai escrever os anos dos fatos históricos em algarismos romanos. Então, você vai escrever 1960 em algarismo romano, 1822, 1808, 1789 e 1500, tá certo? Pode dar uma olhadinha lá, né, na página 7 e na página 8. Número 4. Na trilha a seguir, há uma placa que está indicando um número romano de forma errada. Identifique e corrija o erro. Não se esqueça de escrever o número romano usando os nossos algarismos. Então, tem 4 placas. Uma dessas placas está escrita de forma errada. Então, você vai identificar e vai corrigir. Lembrando de passar o número, né, o algarismo romano para o nosso número de hoje. E no número 5, você vai ver a legenda das imagens, circular os numerais e escrever esses numerais em algarismos romanos, tá certo? Então, aqui na legenda do livro A Pedagogia do Afeto na Sala de Aula, tem 2 números. Esses 2 números vocês vão passar para algarismo romano. E abaixo, em Leonardo da Vinci, na pintura dele, também tem apenas um número. Você vai escrever esse número em algarismo romano. Lembrando que quem tiver dúvida, volta para a página 7, página 8, que está explicando direitinho como é que vocês vão utilizar os algarismos romanos.